O aluguel será reajustado. E qual é o índice para esse reajuste? O que diz a legislação? Você não tem um contrato de locação. Como fazer o reajuste desse aluguel? Se você tem dúvidas nesse sentido, é importante que você assista esse vídeo até o final. Assistindo o vídeo até o final, eu vou conseguir te explicar o necessário para que você tenha um esclarecimento e saiba o que fazer nessa situação. Uma outra coisa que eu vou pedir que você faça é que verifique se você já é um dos inscritos no canal. Caso ainda não tenha a sua inscrição no canal, eu lhe convido a fazer essa inscrição agora. A sua inscrição no canal nos ajuda a crescer e manter esse conteúdo que tem o intuito de te ajudar sempre atualizado. Uma outra coisa que também você pode fazer para ajudar o nosso canal é deixar o seu like, no caso de você gostar do vídeo, deixar um comentário, ativar o sininho com todas as notificações e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Essas pequenas ações que não tomam tempo quase nenhum seu ajudam muito a gente. Se você já fez, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando o Direito. Você também pode nos seguir no Instagram, @explicandodireitoYT. Antes de simplesmente explicar qual o índice de reajuste do aluguel, é interessante eu te dar algumas informações para que nesse momento de reajuste do aluguel, você, além de saber o índice, saber outros direitos, outras regras que você tem nessa questão. O aluguel ele é regido pela legislação 8.245 do ano de 1991, é a chamada Lei do Inquilinato. Essa legislação é que regula toda a situação envolvendo aluguel, dá todas as regras que têm que ser ali primeiramente verificadas para depois você ter uma situação de aluguel correta. Essa lei, no momento do reajuste de aluguel, ela não estabelece um índice específico, não existe um índice adotado pela lei. Todos os índices que podem ser adotados no momento do aluguel, do reajuste do aluguel, ele é um índice aplicado normalmente pelo mercado. É uma situação que todo mundo já faz há muito tempo, então as pessoas já usam como uma coisa comum, uma coisa indicada como certa. Uma outra coisa que você também tem que verificar é que, a partir do momento que a legislação te dá a oportunidade de você fazer o reajuste do aluguel conforme melhor entender, as partes podem combinar quanto a isso no reajuste de aluguel. Está escrito na lei. Da mesma forma, ela também tira essa situação quando ela diz que não vai aceitar cláusulas abusivas. Então, nesse caso você tenha uma situação que esteja fora do normal, fora do utilizado, fora do bom senso, a mesma legislação que permite que as partes combinem o reajuste do aluguel, ela também vai interferir caso aquilo tenha ficado de alguma forma abusivo. Então, o bom senso é interessantíssimo nesse momento de reajuste do aluguel, é o meio correto de ambas as partes reajustarem o aluguel. Um outro ponto que é interessante você ter é o contrato por escrito dessa locação. A lei até permite que você tenha contrato de aluguel verbal, só que a situação que é estabelecida de forma verbal, depois que tem algum impasse, fica difícil você provar quem está certo e quem está errado. Vai valer a palavra de cada um e, de repente, essa situação pode ficar não muito bem resolvida. Então, ter um aluguel por escrito, buscar o aluguel por escrito, é a melhor medida para evitar problemas no futuro. E nesse aluguel por escrito, existem cláusulas que vão estabelecer como vai seguir aquela locação, aquele aluguel. Nesse momento, tem a cláusula do reajuste do aluguel. O reajuste do aluguel, essa cláusula é importantíssima e ela ali vai estabelecer a forma que esse aluguel será reajustado. No caso, nessa cláusula de reajuste de aluguel, quando eu faço esse tipo de contrato para um cliente, eu coloco ali diversos índices que podem ser aplicados no momento do reajuste do aluguel. O reajuste do aluguel, ele corre anualmente. Ele vai ser feito uma vez a cada ano. E naquele momento você vai pegar o acumulado daquele índice ao longo de 12 meses, ao longo de um ano, quando você for aplicar o reajuste do aluguel, quando aquele aluguel faz um ano de existência. E você vai aplicar aquele reajuste naquele respectivo mês, considerando o índice acumulado até aquele momento. Pode existir de o índice estar negativo, como por exemplo,
um dos índices mais utilizados para reajuste de aluguel é o IGPM. O IGPM tem variações que deixam ele abaixo de zero. Então você tem que reajustar com um índice negativo. Então aquele aluguel que era R$1.000, ao ser reajustado com um índice de negativo, ele vai cair para menos de R$1.000. Não é assim que funciona. Num contrato bem feito, num contrato que estipula outros índices, essa cláusula de reajuste prevê, na falta daquele primeiro índice estipulado, existe um próximo índice para ser aplicado. Pode o IGPM não estar funcionando por estar negativo. Então você pode ter estabelecido que o segundo índice a ser utilizado é o INPC, é o IPCA. Você pode pegar outros índices de avaliação anual que estão disponíveis aí. Mas esses três índices, IGPM, INPC e IPCA, são os mais comuns utilizados nessa situação. É possível até mesmo existir uma cláusula que você deixe mais ou menos em aberto que poderá ser utilizado um outro índice qualquer no caso da falta dos três índices primeiros que foram citados naquela cláusula de reajuste. Então você vai buscar um outro índice que não foi citado na cláusula de reajuste, mas você tem aberta essa fuga, essa opção, para buscar um quarto índice que esteja fazendo algum tipo de correção de alguma forma plausível para aquela situação naquele momento, pois os três primeiros índices não estão entregando o que você precisa. Da mesma forma que índices podem ficar negativos, índices podem subir de forma absurda. Lembrem da pandemia, o IGPM chegou a atingir 30% no pico da pandemia. Então, nesse caso, as pessoas que tinham aluguel para reajustar naquele momento, era injusto também tomar 30% de reajuste no aluguel. Essas situações, muitas delas foram parar nas justiças para serem discutidas. Existiu pessoa que negociou com o proprietário do imóvel ou com o seu inquilino para diminuir esse índice do IGPM e firmaram ali um percentual justo para fazer esse reajuste, considerando aquele momento turbulento. Então, da mesma forma que não é legal querer cobrar o índice negativo como reajuste do aluguel, tendo o contrato de locação bem redigido com essas situações para evitar esse problema, também não é legal querer aplicar o desproporcional de um índice por uma situação externa que ninguém previu essa situação que poderia acontecer, como foi no caso da pandemia. Podem existir situações de aluguel onde o contrato estabelece o término do prazo em 12 meses, por exemplo, e não vai ser renovado. Numa situação dessa, caso você queira renovar esse tipo de contrato, essa renovação vai acontecer. Mas como essa locação ela encerra aquele contrato naquele momento quando foi cumprido os 12 meses, você vai ter uma situação que pode ser estipulado um novo contrato, com novas cláusulas, novas regras e também novo valor de aluguel. O que eu estou explicando aqui atinge a maioria das pessoas que têm um contrato de aluguel prolongado, que tem 30 meses de duração, 5 anos de duração, enfim. Mas podem existir contratos de locação que não têm a necessidade de seguir um índice estipulado, já que o primeiro contrato vai terminar e depois de um tempo você vai começar um novo contrato. Em situações assim, pode existir um índice de reajuste do aluguel que não está sendo vinculado a IGPM, INPC ou IPCA. Pode ser um índice diferente, onde simplesmente aquele aluguel que era R$1.000, naquela segunda situação de locação, passou para 1.250, 1.300, porque foi combinado assim, considerando que o primeiro contrato terminou e o segundo contrato começa agora. E para finalizar, apesar de eu ter vídeos no canal sobre esse conteúdo de como calcular o reajuste do aluguel, você pode achar o índice que você aplicou na sua locação, como por exemplo o IGPM, facilmente na internet. É só você entrar no Google e pesquisar lá, IGPM acumulado, o ano que você está. Pegando esse valor do IGPM acumulado no mês que é para renovar aquele aluguel, um ano depois, você vai aplicar esse índice, vai multiplicar ele pelo valor do atual aluguel e você vai encontrar o valor do aluguel reajustado. Lembrando que a gente tem esse vídeo explicando todo o passo a passo no canal. Para você que assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação.
verifica de verdade se você já é um dos inscritos no canal. Caso ainda não fez a sua inscrição, o melhor momento é agora, porque você assistiu o vídeo até aqui e esse vídeo muito provavelmente te ajudou. Também não esquece de ativar o sininho com todas as notificações, deixar o seu like caso você gostou, comentar e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Essas pequenas ações vão nos ajudar a continuar a crescer e trazer vídeos mais para te ajudar. Estaremos trazendo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, vídeos resumidos, conteúdos direto ao ponto, quarta-feira, às 19 horas também. E na segunda-feira, meio-dia, um short, um conteúdo de no máximo 1 minuto para explicar um direito seu. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.